Shalom, shalom a todos. Hoje vamos falar sobre a mentira. O que as Sagradas Escrituras falam sobre essa atitude que o ser humano tem com o próximo. O que a Bíblia fala sobre a mentira e o que a Bíblia fala do mentiroso. Porque muitas vezes as pessoas que falam mentira, às vezes não percebem. Ou às vezes brincam com ela, por brincadeira, por meio de brincadeira, mente. Mas isso carreta em prejuízo a própria pessoa. Eu vou citar uma pessoa política que uma vez falou que a mentira ela vai a galope e a verdade vai a gatinho, a passos curtos. E ele falou certo. Ele não mentiu. Quando você mente, aquela mentira se espalha rapidamente. Quando você fala uma verdade, parece que as pessoas não têm interesse. Ela vai devagarinho mesmo. Parece que a mentira é saborosa na boca das pessoas. Parece que dá mau resultado no momento. Mas no fim é um grande prejuízo. E a verdade, ela vai devagarinho, mas ela vai dar grande resultado. E no fim, grande alegria. Se eu for um vendedor, eu vou vender um produto, eu tenho que falar do produto, dos efeitos que ele faz e dos benefícios que ele dá. Eu não posso falar só do que é a parte boa dele. Eu também tenho que falar dos efeitos colaterais dele. É assim. Se eu fizer isso, estou fazendo certo. Falando dos benefícios e dos efeitos. Qualquer tipo de coisa que eu for vender, for vender um produto, eu tenho que falar dos defeitos dele e das partes boas dele. Assim eu estou sendo honesto comigo e com o comprador. O que a Torá diz sobre isso? Ler Levíticos, capítulo de número 19, versículo de número 11. Diz assim: não furtareis, nem enganareis, e não mentireis cada um ao seu próximo. Assim a Torá fala. Você não pode enganar. Se você for falar da Bíblia, você tem que extrair a verdade. E se nela há punição, você tem que mostrar. Se nela há benefícios, tem que mostrar. E se nela tem condenação, tem que mostrar. Porque nisso você está falando da verdade. Aí você fala um monte de coisas boas para o indivíduo, mas você não está falando do que se a pessoa errar, do castigo que vem para ele. Então você tem que falar tudo. Isso é a verdade. Então não mintais uns aos outros. Natanael vai ler para nós agora também Colossenses 3:9. Nunca mintam uns aos outros, porque vocês já se despiram do velho eu, com a sua forma de agir. Então não mintas. É assim que a Bíblia diz, não é assim, Natanael? Sim, ele está pedindo para não não praticar a mentira, né? Um com os outros, né? Então, se o parceiro estiver do lado ali, um amigo, então evitar não, né? E não falar a mentira, né? Então, sempre tá dialogando com a verdade, né? Com a justiça. Exatamente. Assim a Bíblia, falar a verdade um com os outros. Assim eu não vou prejudicar o próximo. É a mesma coisa, o Natanael vem aqui e fala uma coisa para mim, ele fala uma verdade, aí eu subo lá em cima do púlpito para dar um estudo e aí eu vou falar ao contrário do que ele falou. Eu estou passando a minha razão totalmente torcida, estou botando ele para trás, lá para o canto, e eu me promovendo no assunto dele. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que falar a verdade e entender o que ele falou. Muitas pessoas, às vezes, sem querer, às vezes, mente. Eu fui em tal lugar, fiz isso e fiz aquilo e não fez. Só foi naquele lugar. Preste atenção. Quando nós vamos divulgar e falar da verdade, do eterno, da Bíblia, nós temos que falar aquilo que está escrito. Se a gente diz que comprou tal coisa, você comprou tal coisa. Se eu vendeu tal coisa, você vendeu tal coisa. Nunca minta, nunca fale ao contrário. Isso vai te trazer problemas. Não é como uma pessoa, muitas vezes, para salvar a sua vida, teve que mentir para fugir da morte. É mentira, né? Ele mentiu para fugir da morte. Até ali a pessoa até respeita, né? É um erro que ele fez, mas foi para aquele momento para fugir da morte e lá na frente ele vai ter que falar a verdade para os outros. Foi uma coisa momentânea, não é uma coisa que se faça, mas ele foi fazer para fugir da morte. Mas eu quero dizer, gente, que a gente tem que falar a verdade em todos os aspectos. E você, Natanael?
Sim, né? Aconteceu muitas vezes de vários judeus, né, no decorrer da história, em mentir para poder se proteger, né? Poder proteger a sua vida, a vida da sua família. Muitos acabaram fazendo isso para poder, né, zelar pela sua vida, né? Então, foi uma mentira momentânea para poder resguardar a sua própria existência. Tem momentos na vida, como muitos judeus passaram por isso, para salvar a sua vida e da família, né? Foi uma questão momentânea para salvar uma vida, mas ele não que ele estava pregando mentira, ele não estava ali pregando mentira para ninguém. É claro, não se faz isso, mas foi para salvar a vida. Quando se oculta a verdade, né? Quando a pessoa oculta a verdade, ele está mentindo. Agora, não era costume dessas pessoas que, quando para fugir da morte, tiveram que mentir para fugir e a família, foi uma questão momentânea, pois lá na frente tiveram que falar para todos que mentiram. Então, eles foram verdadeiros no momento de falar para as pessoas que mentiram. Mas aí por diante eles não podiam mais mentir. Então, a mentira, ela não pode ser anunciada como verdade. Mentira é mentira e verdade é verdade. Muitas pessoas dizem assim, que a mentira muitas vezes falada, ela se torna verdade. Não, a mentira nunca vai se tornar verdade. A mentira sempre vai ser mentira. Por quantas vezes que ele vai falar, 1000 vezes a mentira vai sempre ser mentira. E se você falar a verdade uma vez, ela sempre vai ser verdade. E pronto. Pedi para o Natanael ler para nós Apocalipse 21:8. Mas os covardes, os indignos de confiança, os desprezíveis, os assassinos, os sexualmente imorais, os que usam drogas alucinógenas para entrar em sintonia com o culto, os adoradores de ídolos e todos os mentirosos. O destino dele é o lago que queima com fogo e enxofre, a segunda morte. Então aqui o Natanael está lendo a Bíblia completa judaica. Essa Bíblia, no Novo Testamento, é escrito por um judeu. Aí ele fala ali vários assuntos, mas nós vamos só abordar a mentira. O que vai acontecer com o mentiroso? O que propaganda mentira? O que fala mentira? Que promete coisas que não existem? O que vai acontecer ali, Natanael? Aqui no livro de Apocalipse fala que o caminho dele vai ser o lago de fogo e enxofre, né? Na sua segunda morte. Né? Então ali há a segunda morte, o lago de fogo e enxofre, porque ele mentiu. Os mentirosos não herdam o reino de Deus. Não adianta a pessoa subir em cima de um púlpito, se vangloriar, mentir, se exaltar, se engrandecer a si mesmo. Não vai adiantar de nada. Você, para se defender de uma acusação, mente. Isso não é defesa. Não é igual aquele que mentiu para fugir da morte naquele instante ali. Ele pode se recuperar, aquele ali. Mas aquele ali que está mentindo, contando histórias diferentes para se defender de acusação das pessoas, ou de alguma acusação de erro que ele fez, isso é mal. Isso ele vai pagar. Mentir não é um bom ato. Mentir é caluniar, é defamar, é prejudicar o próximo. Não adianta mentir. O fim do mentiroso é como Natanael leu ali, é no lago de fogo, que é a segunda morte. Pedi para o Natanael ler para nós ali em João 8:44. Para que Yeshua HaMashiach, o nosso mestre, o nosso rabino, o nosso profeta, o nosso líder falou ali, o enviado, o mensageiro do Eterno falou, sobre qual é a mentira, quem é o dono dessa mentira ali, o pai dessa mentira. Porque a mentira nos causa prejuízo. A mentira, tudo quando a gente apresentar qualquer coisa, qualquer produto, tudo, a gente tem que falar a verdade. Não se pode mentir. Pode ler, Natanael. 44. Vocês pertencem ao pai de vocês, Satã, e desejam realizar os desejos dele. Desde o princípio, ele foi um assassino e nunca se apegou à verdade, porque não há verdade nele. Quando mente, fala de seu caráter, porque é mentiroso e, de fato, o inventor da mentira. O inimigo, o Rassatã, né, Natanael? É o pai da mentira. Porque ele pegou a mentira para ele e desenvolveu ela cada vez mais. Ele desembaratou cada vez mais. Ele não quer a verdade. Tudo quanto é mal ele quer para ele.
Então ele busca para ele. Se ela está lá no cantinho guardada, lá numa caixinha, uma coisa lá, um mal, uma mentira, que é lá para mexer, ele vai lá e mexe, abre, que é para ele. E ele de lá, ele transforma ela cada vez mais veloz. Não é assim que dá para se entender? Sim, sim. Aqui ele está no início da leitura, a gente fala assim, ó, vocês pertencem ao pai de vocês. Sim. Aí, entre vírgulas, Satã. Ele deseja realizar o desejo dele. Então ele fica instigando as pessoas a cometer essa mentira, né? E induzindo ele a mentir cada vez mais. Porque ele falou a mentira, ele vai ter que continuar mentindo, né? Sim. Por aquela história mentirosa que ele acabou contando. Então ele vai ter que continuar e vai ter que firmar aquela mentira para ele mesmo, né? Para ele mesmo, sabendo que ele está seguindo um outro Deus, né? Que é o Ha-Satã, Deus da mentira. Adonai Elohim, o Deus Israel, o nosso Deus, ele é o Pai da verdade, da vida e da luz. E nós temos que andar com ele. Ele nos deu o mandamento para cumprir, ele nos deu regra para cumprir, nos deu estatutos para cumprir, nos deu juízos e nos deu uma maravilhosa promessa, o Olam Rabá. Agora veja o que o Ha-Satã ele dá para as pessoas, dizendo que não precisa guardar tipos de mandamento, que não precisa cumprir certas regras, que não precisa viver nos estatutos, que as pessoas vão morar num paraíso, ou o mal vai lá para um fogo eterno lá embaixo, gritar dia e noite. Não é isso que o Eterno ensinou. O Eterno não ensinou isso. Adonai Elohim nunca ensinou isso. Adonai Elohim sempre ensinou a verdade, o caminho da verdade e o caminho da justiça. Ele ensinou para cumprir os seus mandamentos. Ensinou que o Olam Rabá, o reino futuro, vem para cá, para a terra. A terra vai ser restaurada. Aqui os justos vão viver. Aqui os santos vão viver. O Mashiach vai ser rei em toda a terra aqui. E o Eterno será rei em todo o universo. Como ele é o rei do universo. Então, digo uma coisa. Quando você vender uma casa, ou eu vender uma casa, nós temos que dizer qual é os defeitos dela. E ele perguntar para mim, a sua casa faz muitos anos foi construída, é velha? Faz muitos anos foi construída. Eu reformei, mas faz muitos anos foi construída. Então, eu estou falando a verdade. Então, não mentais uns aos outros, falais a verdade. Dizei a verdade. É assim que a Bíblia nos ensina. Falar a verdade uns com os outros. Eu quero deixar aqui as considerações finais com Nathaniel. Agradeço a todos os internautas por ter acompanhado nós até aqui. Sejamos seguidores de Yeshua nas suas parábolas, somente a verdade vos digo, né? Então, vamos falar as boas novas e as verdades em nome de Yeshua. E espero que esse estudo seja bem esclarecedor para você. Então, shalom a todos e até a próxima.